7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje: o pecado sem controle. Glória ao nome do Senhor. No decorrer desse tema, irmão, e você que está ouvindo esse tema agora, seja onde for, no carro, no escritório, na sua casa, até mesmo deitado com seus filhos, sua esposa, em sua cama, em um avião, ou até mesmo no seu trabalho, dentro de um ônibus. Presta atenção nesse tema. Presta atenção. Ouve com cuidado. Ouve com calma. Ouve com cautela. Avalie esse tema. Faz uma análise dele. Faz uma pesquisa dele. Faz um check-up dele. Aleluia. Você vai ouvir coisas fortes. Palavras agressivas. Mas tudo é realidade. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos falar, irmãos, do nome do personagem desse livro de Provérbios, a qual é conhecido, irmãos,
como o rei Salomão. O seu reinado, irmãos, foi por volta do ano de 971 a 931 a.C. Glória ao nome do Senhor. Casou-se com a filha do rei Faraó. Salomão, glória ao nome do Senhor, era filha do rei Davi. Seu sucessor foi Rehoboam. Aleluia. Reinou em Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Salomão, para quem não conhece, era filho de Batseba, a que era esposa de Urias, o Heteu. Aleluia. Salomão, irmãos, reinou 40 anos em Israel. Glória ao nome do Senhor. Por volta do ano 1009 a 922 a.C. Louvado seja Deus. O nome Salomão, irmãos, quer dizer paz. Em outro significado, irmãos, quer dizer pacífico. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Salomão é conhecido, irmãos, como o Templo de Salomão. No seu 4º ano, irmãos, depois ele mandou construir um novo palácio real, irmãos, para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro, do Líbano e o pórtico das colunas. A descrição do seu trono era exemplar, único em seus dias. Mandou construir fortes muralhas na cidade de Jerusalém, bem como diversas cidades fortificadas e torres de vigia. Salomão se notabilizou, irmãos, pela sua grandeza e sabedoria, pelas suas prosperidades e riquezas em abundante, bem como um longo reinado, sem guerras. Foi após a sua morte, irmãos, que ocorre o previsto cisma nas tribos de Israel, originando o reino de Judá, formado pelas duas tribos ao sul e o reino de Israel, formado pelas 10 tribos ao norte. Glória ao nome do Senhor. As riquezas de Salomão, irmãos, taça de ouro, muito ouro. Aleluia. O peso do ouro, irmãos, que se trazia Salomão a cada ano era de 660 alamanaia, talentos de ouro, irmãos. Equivalente, irmãos, a cerca de 10 toneladas de ouro. Esse era o tributo, irmãos, que era pago ao rei Salomão. Além das outras fontes, irmãos, que não era o próprio povo, todas as taças de que serviu o rei Salomão
era de ouro puro, irmãos. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Era menosprezada, era desvalorizada. Ou seja, irmãos, a riqueza em ouro do rei era em tamanho que não precisava demonstrar sua riqueza em prata. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Segundo a Bíblia, irmãos, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros, madeira nobre, em abundância, e como sicomoros, em espécie de árvore. Glória a Deus. O rei tinha no mar, irmãos, uma frota de Tarsis com as naus de Irão. E 3 em 3 anos voltava a fronte de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um, irmãos, trazia os seus presentes, objetos de prata e de ouro, roupa, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. O rei Salomão realizou uma expedição ao fim, terra cuja localização é imprevisível. Dentre as sugestões apresentadas, irmãos, estão o oeste da Arábia, o Cabo Horno, na África, a Índia e até mesmo o Peru. Nessa expedição ele contou com o apoio de seu amigo, o rei de Irão, e que enviou-lhe marinheiros experientes. A descrição da expedição, irmãos, é chegar ao fim e tomaram de lá 420 talentos de ouro, equivalente a cerca de 16 toneladas de ouro, que trouxera o rei Salomão. Templo de Salomão. Glória ao nome do Senhor. Salomão ordenou a construção do primeiro templo de Jerusalém, o qual começou a ser construído no 4º ano do seu governo. No 2º mês do ano, irmão, 480 depois da saída de Israel do Egito, foram necessários 30.000 trabalhadores para serrar a madeira no Líbano, 70.000 para o transporte das cargas e 80.000 que trabalhavam as pedras nas montanhas, além de 3.300 chefes oficiais. Glória ao nome do Senhor. O templo médio, bendito Deus, ele media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Era todo revestido em seu interior por cedro, irmãos. Se inicia o 3º capítulo do tema da mensagem de hoje: o pecado sem controle.